Olá, é muito bom estar com vocês. Meu nome é Renato Porto, eu sou especialista em Direito do Consumidor e nas relações eletrônicas e no dia de hoje nós vamos estar falando sobre o direito do consumidor e as relações eletrônicas, o CDC e as relações eletrônicas. Na aula de hoje iremos abordar os princípios. Queria lembrar uma coisa chamada microsistema de direito do consumidor, um microsistema próprio, regras próprias, meandros próprios, que você irá identificar todas as vezes que você vislumbrar a chamada relação de consumo, relação de consumo. Todas as vezes que vocês identificarem um consumidor, um fornecedor, um produto ou um serviço, você irá verificar a chamada relação de consumo. Verificando a relação de consumo, podemos aplicar esse microsistema próprio de defesa do consumidor. Tudo bem, com princípios próprios, com direitos próprios, com argumentações próprias que irão fazer toda a diferença na vida jurídica de vocês. Bom, a importância do estudo dos princípios, na verdade, surgirá por quê? Porque a lei, o tempo pode passar, e se a lei tem um caráter principiológico, ela continuará atual. Como assim, Renato? Vejamos, o Código de Defesa do Consumidor é a lei número 8.078 de 1990. Lei 8.078 de 1990. Ela entra em vigor em março de 1991, tendo em vista a questão da vacatio legis da lei, que só entra em vigor 180 dias a contar da sua publicação, e a partir dali a vida das pessoas mudou. Só que aí eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Telefonia móvel. Telefonia móvel no Brasil chega no ano de 1992 com o advento da ECO 92. Bom, a partir do momento deste evento, a telefonia móvel chega e vocês podem me perguntar, Renato, será que nos dias atuais os problemas envolvendo consumidores e companhias de telefonia móvel, você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Eu, sem dúvida alguma, vou responder para vocês, é lógico que sim. Por que é lógico que sim? Porque a lei ela tem um caráter principiológico, pautado em princípios. Veja, quando eu falo de vulnerabilidade, quando eu falo de hipossuficiência, quando eu falo de boa-fé, seja subjetiva ou objetiva, é a esperada no momento das contratações, a questão da boa-fé, a hipossuficiência, ausência de produção de prova ou vulnerabilidade, como que nós somos mais fracos no seio de uma relação de consumo. Quando eu verifico esses princípios, antes mesmo da lei surgir, isso já acontecia. O legislador, quando criou o Código de Defesa do Consumidor, teve base, teve vistas em todos esses argumentos, em todas essas relações. Para que serve o direito? O direito serve para regular as relações sociais. Senhores, em 1990 não existia o Facebook, o Orkut, não existia o Twitter. E será que você poderia utilizar do Código de Defesa do Consumidor para regular esse tipo de relação? Vamos lá, é o que nós veremos nessa sequência de estudos. Tudo bem. O primeiro princípio que eu vou estar trabalhando é o chamado princípio da vulnerabilidade. Princípio da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade, né? Ser vulnerável é estar em desvantagem. Então, quando eu consagro o princípio da vulnerabilidade, quer dizer, o Código consagra o princípio da vulnerabilidade em seu artigo 4º, inciso 1º. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, traz os princípios. E o inciso 1º trabalha especificamente com o princípio da vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? É ser mais fraco. Como é que eu vou traçar uma correlação entre ser mais fraco e o direito do consumidor? Bom, quem gosta de anotar, se você está assistindo essa aula e está acompanhando e quer ter alguma coisinha anotada, você pode colocar que o princípio da vulnerabilidade é aquele que estabelece que o consumidor merece ser considerado como a parte mais fraca em uma relação de consumo. É aquele que estabelece que o consumidor merece ser considerado como a parte mais fraca em uma relação de consumo. Renato, por favor, me ajuda nisso. Como é que é isso, esse negócio aí de considerado mais fraco? Como é que isso vai se desenvolver? Senhores, não existe como você mergulhar numa relação de consumo sem você ser vulnerável, sem você estar em desvantagem.
Renato, você está parecendo um xiita aí de direito do consumidor. Sempre, todas as hipóteses, isso parece um fundamentalista falando, é verdade? Não, porque é assim. A verdade dos fatos, ela é assim que se desenvolve. Como assim deve ser considerado como a parte mais fraca em uma relação de consumo? Seja por técnicas de neuromarketing, seja por mensagens subliminares. Vocês podem imaginar, quando vocês entram num mercado e vão fazer suas compras, o fornecedor, ele estudou a tua mente, ele estudou a tua vida e ele sabe que você faz compras da direita para a esquerda. Parem para refletir sobre isso. Da última vez que vocês entraram em um mercado, vocês foram para a direita e depois para a esquerda ou foram para a esquerda e depois para a direita? 90% dos supermercados, os produtos estão distribuídos da direita para a esquerda, que é onde fica água mineral, refrigerante, produtos mais pesados que você normalmente vai colocar embaixo do carrinho. Os produtos mais caros, eles estão dentro de um raio de visão do homem médio, do brasileiro médio. Como assim dentro do homem médio, do brasileiro médio? Vejam, os produtos ficam num raio de 1,25 m a 1,30 m até 1,90 m, dentro daquele campo de visão em que o homem médio, o brasileiro médio, vai conseguir visualizar. Então, os produtos mais caros estão ali. Normalmente, aqueles que estão embaixo, aqueles que estão em cima, e os próprios fornecedores, os que estão embaixo, os que estão em cima, têm preços diferenciados. E os que estão nesse teu raio de visão, o próprio fornecedor paga um pouco mais para conseguir colocar aquele produto ali. Então, é bem diferente. Então, o produto mais caro, da direita para a esquerda, dentro de um raio de visão que você não está apto a consumir, porque, veja, como é que você vai estar imaginando que estão tramando dessa forma no momento do consumo? E aí, técnicas de neuromarketing. Vejam lá, supermercado, shopping center, toca música. Para que serve a música? Para você perder a noção do tempo e do espaço. Supermercado, também, nem em shopping center, vai ter janela. Você não vai ver o tempo passar lá fora. Você nunca vai ver relógio em shopping center e muito menos em um supermercado. Por que será? E por que será que quando você está andando lá, de repente você escuta um anúncio no microfone, atenção freguesa, promoção do produto tal, né? E aí isso é próprio, porque existem pessoas, o sexo feminino, ele é muito movido por publicidade e venda por impulso. Os homens também adquirem por impulso, mas as mulheres adquirem mais por impulso, sobretudo se elas escutam um termo assim, promoção, dessa vez não perca, parcelamos em até 10 vezes. Minha esposa fica doida toda vez que ela escuta esse negócio aí. Quanto é que é a bolsa? Ah, são R$200. Aí ela já fala assim, não são 200, são 20 de 10. É mais ou menos isso. E você vai enveredando aquilo ali, você não está pronto para isso, para essa armadilha que estão travando. Você vai entrando naquele mercado, começa a ter isso tudo e olha, Renato, peraí. Você está falando para mim que eu estou sendo movido por uma técnica sensorial? É. Vamos para outra? Por que vocês acham que tem padaria dentro de supermercado? Para dar aquela fornada e aí você sentir aquele cheiro de alimento? E qualquer financista em começo de carreira que venha te aconselhar no momento das finanças, o que ele vai falar para você? Se você for fazer compras, vá alimentado, porque senão você vai comprar mais do que você compraria se você não estivesse alimentado. E realmente é verdade. Você tem uma noção, você dá uma olhada ali, parece que quando você está com fome e vai ao mercado, você vai querer comer tudo que tem ali. Né? Parece que, não, eu vou comprar isso aqui porque eu vou comer agora, eu vou comprar isso aqui porque eu vou comer agora também. E não é assim que acontece, não é assim que funciona. Renato, técnicas sensoriais. Vamos lá, você já falou para mim que quando eu entro da direita para a esquerda, os produtos estão dentro desse meu campo de visão. E quando eu sinto esse cheiro, eu acabo comprando mais. Quando eu escuto uma promoção, eu tenho essa sensação de que estou fazendo um bom negócio e todo mundo vai, Renato, e métodos diferenciados. Bom, eu posso olhar para vocês e, de repente, fazer um sinal e vocês vão interpretar, de repente, o nome de uma empresa. Se eu olhar nos olhos de vocês e fizer assim, vocês devem estar associando, claro, um arroba que eu fiz aqui para vocês, que é um símbolo gráfico aí da informática, lógico, nosso tema é direito eletrônico. Será que vocês associaram a algum estabelecimento? Vejam,
existirão estabelecimentos bancários que até o final do próximo ano terão cheiro de estabelecimento bancário. Eles acabaram de desenvolver uma fragrância que é colocada nas agências e você tem desenvolvido um critério de quê? De confiança. Você vai sentir aquele cheiro e vai falar, tem cheiro da empresa tal, então é um bom negócio. Peraí, Renato, como é que um cheiro, um odor vai falar que é uma empresa boa? Como é que isso funciona? Gente, loja de rico tem cheiro de loja de rico. Loja de pobre tem cheiro de loja de pobre também. Você entra na loja de rico, é tudo muito bonito, um lugar amplo, cheira bem, a vendedora parece que está de patins porque ela vem flutuando. Tudo aquilo faz parte de uma grande técnica comercial também. A loja de pobre, não, todo mundo esbarra, tem um cheiro esquisito, não é tão legal assim. Ah, tá bom. E nessa loja de rico, e nesse cheiro, e nessa visão que é estimulada, e tudo mais que vai acontecendo, você vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. E num determinado momento você acaba por adquirir um produto, absorver um serviço, seja por impulso. Vejam, eu estou pintando todo esse panorama para vocês, para demonstrar que efetivamente o consumidor ele é o mais fraco, ele é o mais vulnerável, ele precisa ser trabalhado de uma forma diferenciada. A responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela seria subjetiva ou objetiva? Excetuando-se os casos dos profissionais liberais, artigo 14, parágrafo 4º, que é de responsabilidade subjetiva, e isso aí é um outro tema, como a gente está se vinculando tão somente aos vínculos eletrônicos, as responsabilidades decorrentes de vínculos eletrônicos, eu não vou estar trabalhando com os profissionais liberais agora. Então, excetuando-se os profissionais liberais, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, ela é objetiva. Por quê? Porque, vejam, quais são as duas únicas formas de ligação de um consumidor a um fornecedor? Bom, um consumidor só pode se unir a um fornecedor em razão de um produto ou de um serviço. O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de produto responde independentemente de culpa. E o artigo 14 diz que o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa. Se em ambos o Código, de forma explícita, na lei, diz que responde independentemente da existência de culpa, é com base na lei que eu vou afirmar que no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é objetiva. Mas aqui parece aquele anúncio, não é só isso. Como? O Código de Defesa do Consumidor também consagra a responsabilidade objetiva pela teoria do risco. Risco do empreendimento. Se eu estiver trabalhando e tentando ganhar dinheiro, vendendo um produto ou um serviço para pessoas, para uma pessoa, para várias pessoas, e esse serviço estiver produzindo dano, no dia que eu for responder pelo dano proporcionado, eu terei que responder objetivamente. Então, a responsabilidade civil no CDC, seja pela lei ou pela teoria do risco, ela é objetiva. Renato, então, numa relação entre comuns, normalmente subjetiva, mas poderá ser objetiva. Na relação entre pessoas desiguais, a responsabilidade será objetiva. E na internet? E nas relações de consumo web? Olha, o termo correto é o da responsabilidade objetiva. Por quê? Porque os consumidores que contratam pela web são mais vulneráveis do que a média. Então, com essa notada vulnerabilidade, esses merecem um tratamento especial. E o próprio Código de Defesa do Consumidor lança a mão de determinadas técnicas para tratar de forma diferenciada esses que já iniciaram aquela relação em desvantagem. Renato, me traz aqui um exemplo de tratamento diferenciado. O melhor exemplo de tratamento diferenciado, para mim, é o do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 49, ele vai trabalhar com o direito de arrependimento. O consumidor poderá arrepender-se das aquisições feitas fora do estabelecimento comercial. Por favor, gente, olha um códigozinho lotado de lendas urbanas. Ah, se eu comprei um produto numa loja, eu posso voltar lá e posso trocar? Não. Se um produto se o produto bom
Quebrou. Oh, esse produto bom, eu cheguei em casa, desisti. Falei, ó, não quero mais. O fornecedor é obrigado a trocar? Não. O produto com vício, o produto com falha, o produto com defeito, eu posso ir lá no fornecedor e pedir a troca? Não. Quer dizer, poder pedir pode, se o cara vai trocar ou não é outra história. Renato, peraí, eu pensava que eu tinha esse direito. Eu pensava que podia ser dessa forma. Não, porque o artigo 18, parágrafo 1º, vai dizer que o fornecedor tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Então, se você levar o produto para consertar, ele pode falar, leva para assistência técnica, e tu vai ter que suportar isso aí. A não ser se esse produto se caracterizar como um produto essencial. Peraí, Renato. Então, vamos lá. Você, na primeira aula, afirmou para mim que considerava como essencial a internet. Foi isso mesmo que eu falei. Bom, então, logo por esse primeiro argumento, se o juiz identificar como essencial a internet, você não precisa aguardar 30 dias para sanar o vício, é isso? É. Então, veja como é que já começa um tratamento diferenciado. Isso, se não existisse o artigo 49. Eu estou abordando sem a existência do 49, que o 49 me dá esse direito. Eu estou abordando, se vocês tiverem uma análise mais lato da coisa, mais abrangente da coisa, vocês têm, ainda mais você, julgador, você tem que identificar que a internet é um produto essencial. Eu tenho visto inúmeros julgados que dizem que o serviço essencial, eles se pautam na lei da greve dos idos de 60. Pelo amor de Deus, o quanto que nós evoluímos nos últimos anos no campo da medicina, da informática e de tudo mais, a gente vai continuar falando de lei de greve? Não. Eu posso configurar uma nova relação, o direito vai servir para reverberar justamente essa nova relação jurídica que se apresenta. Para que serve o direito? Para regular as relações jurídicas. E hoje, inegavelmente, pelo meu modo de ver, por tudo isso que eu estou trabalhando com vocês, eu entendo que a internet é um serviço essencial. Então, sendo serviço essencial, se não fosse o artigo 49, eu já teria um instrumento capaz, que seria o artigo 18, que trata do vício. O parágrafo 1º diz que tem que ter 30 dias, mas o parágrafo 3º do artigo 18 diz que quando o serviço for essencial, eu posso pedir a substituição imediata. Então, antes de me valer do 49, o CDC já me traz uma hipótese que, para a relação eletrônica, eu poderia pedir a substituição imediata. Mas eu volto para o artigo 49. Vou dar um plus. O artigo 49, que vai trabalhar com essa questão do direito de arrependimento, ele vai dizer que o consumidor pode se arrepender num prazo de 7 dias a contar do recebimento ou da prestação de serviço. Por que o legislador brasileiro falou a contar do recebimento do produto? Porque o legislador brasileiro conhecia o fornecedor brasileiro. E se o fornecedor brasileiro tivesse a chance de ser 7 dias a contar do contrato que foi feito pela web, ele ia levar 8 dias para entregar. Porque aí você não ia conseguir reclamar, já que o prazo já tinha acabado. É verdade. E nas relações eletrônicas? Bom, as relações eletrônicas se amoldam ao artigo 49 na medida que eles dizem lá, olha, as aquisições feitas fora do estabelecimento comercial. A compra pela internet é dentro do estabelecimento comercial ou fora do estabelecimento comercial? Fora do estabelecimento comercial. Renato, por que dentro desse estabelecimento a lei diz que o fornecedor tem 30 dias e fora do estabelecimento a lei diz que você pode se arrepender? Primeiro, por um procedimento de ambientação com o produto. Você, quando vê uma publicidade, às vezes o produto se apresenta naquela publicidade de uma maneira muito superior do que na realidade ele é. Então você pode ser envolvido. Segundo, bom, primeiro, vamos lá, às vezes a publicidade vai se apresentar de uma forma. Segundo, você também pode se arrepender nesse prazo de 7 dias, além do momento da ambientação, de você tocar no produto, ver as características técnicas, porque a partir do momento da absorção da prestação do serviço é que você vai descobrir se tudo aquilo que foi passado é verdade. Então é por isso que realmente você tem esse direito de se arrepender, mas as aquisições feitas fora do estabelecimento. Renato, peraí, me dá um exemplo que eu estaria em casa
e eu não estaria apto para o consumo. Quando é que eu não estaria apto para o consumo? Gente, eu conheci um camarada, quando eu comecei o doutorado, eu trabalhei nessa área de relações eletrônicas, e eu fiz o doutorado no exterior, então eu dividi o apartamento com uma outra pessoa. E o camarada se chama João, que é administrador, doutor em administração, e quando eu conheci ele estava desenvolvendo uma teoria que é a teoria do ócio criativo voltado para as relações de consumo. Todo doutor é meio doido, né? Vê aquele negócio de teoria do ócio criativo para relações. O que tu quis dizer com isso, filho? Aí ele falou para mim, Renato, ele é baiano, mora em Salvador, na Pituba, um abraço pro pessoal da Pituba, e ele falou para mim assim, Renato, é quando eu me aproveito dos momentos de ócio, quando a pessoa não está preparada para o consumo, para forçar com que ele venha adquirir um produto ou um serviço. Como assim? Leilão virtual. Quem nunca se viu tentado a comprar se você não comprou? Veja bem, essa aquisição, ele foi envolvido pela técnica comercial, ócio criativo, aquisição feita fora do estabelecimento comercial, forma em que a publicidade se apresenta, você é extra vulnerável, por isso que você precisa ter um tratamento especial. Fiquem atentos a todos esses casos, assim. Relação jurídica. Uma relação jurídica, ela é composta normalmente de 3 elementos. Um sujeito ativo, um sujeito passivo e, unindo esse sujeito ativo ao sujeito passivo, um objeto. Relação jurídica é a base estrutural de tudo. Porque, vejam, você está estudando direito das obrigações, você criará denominações para os sujeitos ativo e passivo para o objeto. E aí aquela relação jurídica se torna uma relação obrigacional. Porque relação jurídica vai ser adotada em qualquer ramo do direito. Vejamos, direito das obrigações. Você vai denominar o sujeito ativo de credor, o sujeito passivo de devedor, e o vínculo jurídico que irá unir o credor ao devedor é o próprio conceito da obrigação. Daí você vem para contratante, contratado, querelante, querelado, autor, réu, e assim vai. Se você estiver estudando direito do consumidor na web, as denominações, ou seja, os elementos serão distintos. E quais são os elementos integrantes de uma relação de consumo? O sujeito ativo recebe o nome de consumidor. Já o sujeito passivo recebe o nome de fornecedor. E o que poderia unir um consumidor a um fornecedor? Um produto ou um serviço. Então, para eu ter uma relação de consumo, eu preciso ter um consumidor, um fornecedor, um produto ou um serviço. Se nós estivermos falando de relações eletrônicas, um produto que pode ser adquirido na web. Se você entrou num site e comprou um determinado bem, isso é um produto que é advindo jurídica de consumo na web. Se você tem um provedor de acesso, se você tem uma conta de e-mail, você está tendo a prestação de um serviço. Então, veja, em ambas, você poderia aplicar o Código de Defesa do Consumidor, invocando esse microsistema, os princípios e aqueles princípios protetivos e os direitos básicos que nós iremos abordar na continuidade desse curso. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu vou fazer a partir de agora para poder seguir com a matéria? Quem pode ser o sujeito ativo, quem pode ser o sujeito passivo e qual pode ser o objeto. Primeiro, vamos para o sujeito ativo, a pessoa do consumidor. O consumidor pode se apresentar de 2 formas, em 2 espécies. Ele pode ser standard, eu sei que a pronúncia não é essa, mas estou falando para poder facilitar, standard, que é conhecido como o destinatário final, presente no artigo 2º, consumidor standard, destinatário final, presente no artigo 2º, ou ele também poderá ser por equiparação. Por equiparação, ele vai se apresentar no artigo 17, 29 e 2º parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor standard está no artigo 2º do CDC, consumidor por equiparação no artigo 17, 29 e 2º parágrafo único, ok? Vamos então para a primeira espécie, consumidor destinatário final do artigo 2º. Se vocês abrirem o código no artigo 2º, vocês vão ver que está escrito lá, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço na qualidade de
destinatário final. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço na qualidade de destinatário final. Senhores, vejam só o que o código trouxe. Ele categorizou a pessoa física como consumidora ou pessoa jurídica. Mas vejam, não é a personalidade jurídica que vai ditar se você é consumidor ou não, e sim o que você irá fazer com aquele produto ou com aquele serviço adquirido. Se você, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, se categoriza como destinatário final, é isso que lhe torna consumidor. Destinatário final é quem usa e não revende o produto. Vejamos, quando você adquire uma televisão de uma determinada marca, essa marca, vamos lá, uma Sony mundial, repassa para a Sony Brasil, que repassa para o representante comercial da tua região, que repassa para um comerciante qualquer, que repassa para você. Pergunta que eu faço, depois que você leva a televisão, coloca lá na tua sala, você revende ela normalmente para alguém? Não. Isso é ser o destinatário final, destinatário fático e econômico. Fático é você que usa, econômico, você não ganha mais dinheiro diretamente com aquilo. Ah, tá bom. Qual a importância da identificação da relação de consumo na web? Olha, é a partir do momento, Juan, que você identifica a relação de consumo que você pode afirmar: aplico ou não aplico o Código de Defesa do Consumidor.